Depois de assistir um filme adaptado de um livro, muita gente se pergunta qual a diferença entre a versão do livro e a versão do filme. E muitas dessas pessoas não se propõem a ler o livro antes ou depois do filme. Enfim, o brasileiro não é um povo que tem o costume de ler muito. Eu resolvi fazer um vídeo aqui usando um filme de terror relativamente conhecido aqui no Brasil, um filme americano, e um dos meus livros de terror favorito, que é O Cemitério, de Stephen King, livro de 1983. O King é meu autor favorito. E ele teve duas versões cinematográficas. Uma em 1989, dirigido pela Mary Lambert, e uma em 2019. Vou contar aqui um contexto da primeira parte desse livro para que vocês entendam exatamente a cena que eu vou colocar aqui. Vou colocar a primeira versão do livro, depois a versão dos dois filmes. O livro conta a história de um médico que se muda para o interior dos Estados Unidos, numa cidade chamada Ludlow, no estado do Maine. E a casa que essa família muda, ela fica à beira de uma estrada movimentada. Logo no dia que eles chegam, eles conhecem um senhor de idade, um vizinho que mora na casa do outro lado da estrada, bem de frente com a propriedade deles. E nos fundos da casa deles possuem um bosque que se estende por quilômetros. Uma boa parte desse bosque também faz parte da propriedade deles. A família é constituída por Lewis, que é o médico e é o protagonista da história, a Rachel, que é a esposa do Lewis, a filha Ellie e o filhinho deles de 2 anos, Gage. E com a família se muda também o gato Church. Num dos primeiros passeios pela propriedade, o Judge, que é esse vizinho que mora de frente com eles, leva a família a um cemitério de animais construído por crianças através de gerações que enterraram ali, nesse cemitério, os animais mortos, em sua maioria, atropelados nessa mesma estrada que fica de frente com a propriedade. A filhinha dos Creed, a Ellie, que é a dona do gato Church, alguns dias depois ela fica meio perturbada por conta de ser o primeiro contato dela com a morte, a primeira vez que ela é confrontada com a ideia de que um dia o Church vai morrer. Então isso gera uma certa crise familiar ali que dura uns 2 dias. Há uma discussão entre o Lewis e a Rachel sobre o quanto a filha deles deve ser exposta a essa verdade nua e crua da mortalidade humana. E tudo bem, a vida deles começa a se adaptar à nova vida no interior. A vida deles antes de se mudarem se passava em Chicago, então era uma vida muito mais agitada. E alguns meses depois, cerca de 2 meses depois, 2, 3 meses depois, a Rachel, a Ellie e o Gage vão fazer uma viagem para visitar os pais da Rachel no feriado de Ação de Graças. E o Lewis, como não se dá muito bem com os pais da Rachel, resolve passar o feriado em casa. Então ele acaba tendo o almoço de Ação de Graças com o Judge e a Norma, que é esse casal de velhinhos que moram do outro lado da estrada. E é a partir desse ponto que esse trecho que eu vou mostrar para vocês agora, tanto do livro quanto das duas versões cinematográficas, começa. Obviamente, há spoilers, então fica aqui meu aviso. (22) O almoço do dia de Ação de Graças, servido por Judge e Norma, foi excelente. Quando acabou, Lewis voltou para casa sentindo-se muito bem alimentado e sonolento. Saboreando o silêncio, subiu para o quarto, tirou os mocassins e deitou. Passava um pouco das 3 horas da tarde. O dia lá fora tinha uma luminosidade fraca de inverno. Só vou tirar um cochilo, ele pensou e adormeceu. Foi a extensão do quarto que o despertou. Tateou para encontrar o fone, tentando afugentar o sono e um tanto desorientado pelo fato de ser quase noite.
Podia ouvir o gemer do vento em volta da casa e o estalar da fornalha do aquecedor. Alô? Respondeu. Seria Rachel, ligando outra vez de Chicago para desejar-lhe um feliz dia de ação de graças. Colocaria Ellie no aparelho, a filha ia contar as novidades e depois seria a vez de Gage repetir as 2 ou 3 palavras que sabia. Mas que diabo! Como conseguiria dormir toda a tarde sabendo que havia o jogo de futebol na... Mas não era Rachel. Era Judd. Louis? Acho que vou te dar uma dor de cabeça. Ele pulou da cama, ainda procurando se livrar do sono. Judd? Que dor de cabeça? Bem, há um gato morto aqui no nosso gramado. Acho que pode ser o gato de sua filha. Church? Louis perguntou. Sentiu um súbito vazio na barriga. Tem certeza disso, Judge? Não, não tenho certeza absoluta, disse Judge. Mas sem dúvida parece ele. Oh, merda. Eu vou até aí. Tudo bem, Louis. Ele desligou e ficou um minuto parado, estupefato. Depois foi até o banheiro, calçou os sapatos e desceu as escadas. Bem, pode não ser o Church. O próprio Judge disse que não tinha certeza absoluta. Meu Deus, o gato não quer mais nem subir a escada, é preciso que alguém o carregue. Por que ia atravessar a estrada? Mas no fundo tinha certeza de que era Church. E se o Rachel telefonasse mais tarde, o que sem dúvida ia acontecer, como poderia contar a Ellie? Atordoado, lembrou do que dissera a Rachel. Eu sei que qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, pode acontecer aos seres vivos. Como médico eu sei disso. Quer ter de explicar um dia à sua filha o que aconteceu se o Church for atropelado na estrada? Mas de fato não acreditara que pudesse acontecer alguma coisa a Church, não é mesmo? Lembrou-se de um dos sujeitos com quem jogava pôquer, Wick Sullivan. Certa vez, Wick lhe perguntara por que ele ficava excitado com a esposa e não se excitava com as mulheres nuas que via quase todo dia no consultório. Louis tentou explicar que as coisas não se passavam como as pessoas imaginam em suas fantasias. Uma mulher que ia a um consultório preocupada com uma mancha na pele ou querendo aprender a examinar o próprio seio em busca de caroços, não deixava cair subitamente um lençol mostrando o corpo como uma Vênus desnuda. Você via um seio, uma vulva, uma coxa. O resto continuava envolvido no lençol e sempre havia uma enfermeira do lado, mais para proteger a reputação do médico do que para qualquer outra coisa. Wick não aceitou a explicação. Um seio é um seio, era a tese de Wick, e uma vagina era uma vagina. Ou você se excita sempre, ou nunca se excita. Tudo que Louis pôde responder foi que, com o seio de uma esposa, era diferente. Assim como supomos que toda a família da gente é diferente, ele pensou. Church não podia morrer porque estava dentro do círculo mágico da família. O que ele não fora capaz de fazer o Wick compreender é que os médicos encaixavam as coisas em compartimentos estanques tão gratuita e cegamente quanto qualquer outra pessoa. Uma teta não era uma teta, a menos que fosse a teta de sua mulher. No consultório, uma teta era um caso clínico. Você pode fazer uma conferência num colóquio médico e falar até ficar rouco sobre a incidência de leucemia em crianças, mas nem por um momento vai admitir que um de seus filhos possa apresentar algum problema no sangue. Meu garoto? O gato de minha filha? Doutor, você deve estar brincando. Não importa. Vamos pôr tudo em pratos limpos. Mas era difícil conservar o sangue frio quando se lembrava de como Ellie tinha ficado nervosa ante a perspectiva de Church um dia morrer. Merda de gato estúpido. Por que tínhamos de ter um gato tão estúpido? Foi capado justamente para não morrer na estrada. Church? Ele chamou, mas ouviu apenas o barulho da caldeira, estalando, consumindo dólares de energia. O sofá da sala de estar, onde o gato vinha se acostumando a passar a maior parte do seu tempo, estava vazio. Também não estava deitado sobre nenhum dos aquecedores. Louis sacudiu a vasilha de comida,
a única coisa que, sem dúvida, faria Church vir correndo. Mas desta vez ele não veio, e Lewis temia que nunca mais viesse. Vestiu o casaco, pôs o boné e caminhou para a porta. Então voltou. Admitindo que o coração lhe dizia, abriu o armário embaixo da pia e se agachou. Encontrou 2 tipos de sacos de plástico. Pequenos sacos brancos para a cesta de papel e grandes sacos verdes para o lixo maior. Lewis pegou um destes. Church vinha aumentando de peso desde que fora castrado. Pôs o saco num dos bolsos do lado do casaco e não gostou de sentir o plástico frio, escorregadio nos dedos. Depois abriu a porta da frente e atravessou a estrada para a casa de Judd. Eram cerca de 5h30. O crepúsculo avançava. Tudo parecia adormecer. O resto de luz do sol era um estranho contorno alaranjado no horizonte do outro lado do rio. O vento golpeava forte na rodovia 15, entorpecendo o rosto de Lewis e dispersando a nuvem branca de sua respiração. Ele estremeceu, mas não por causa do frio. O que o fez tremer foi uma sensação de solidão, forte, consistente. Não parecia uma sensação abstrata. Era uma solidão bastante concreta, embora sem feições reconhecíveis. Não podia tocá-la, nem ser mais profundamente tocado por ela, mas a experimentava de forma muito intensa. Viu Judd do outro lado da estrada, enrolado em seu casaco verde, grande e felpudo, o rosto na sombra da orla de peles do capuz. De pé sobre o gramado congelado, Judd lembrava uma escultura. Mais uma coisa sem vida naquela paisagem crepuscular onde nenhum pássaro cantava. Judd se movera quando Lewis começou a atravessar a estrada. Fez um aceno. Gritou alguma coisa que Lewis não pôde entender devido ao contínuo gemido do vento. Mas este deu um passo atrás, percebendo que o barulho do vento se tornara subitamente mais intenso, mais agudo. Daí a um instante, ouviu um guincho de uma buzina e um grande caminhão da Orrinco passou roncando perto dele, suficientemente perto para agitar suas calças e as abas do casaco. Apostou que por um triz não atravessava bem na frente da coisa. Dessa vez, olhou para os 2 lados antes de cruzar a estrada. Viu apenas as luzes traseiras do caminhão-tanque desaparecendo naquele final de crepúsculo. Puxa! Cheguei a pensar que o caminhão tinha pegado você, disse Judd. Tenha mais cuidado, Lewis. Mesmo àquela distância, ainda não conseguia distinguir as feições de Judd. Teve a estranha sensação de que ele podia ser outra pessoa, qualquer outra pessoa. Onde está Norma? Lewis perguntou, não se atrevendo a olhar para a trouxa de pelos esparramada junto aos pés do velho. Foi para o dia de ação de graças na igreja, Judd respondeu. Vem para o jantar, eu acho, mas pode ter certeza de que não vai comer nada. Ultimamente ela só belisca. O vento deu uma rajada forte, atirando o capuz para trás, e Lewis viu que era mesmo Judd. E afinal, quem mais poderia ser? Às vezes só come uns sanduíches depois do almoço, Judd continuou. Por volta das 8 já deve estar aqui. Pode acreditar, foi à igreja, mas isso é só uma desculpa para ficar tagarelando com as comadres. Lewis se ajoelhou para ver o gato. Deus queira que não seja Church, ele pediu com fervor, enquanto virava cuidadosamente o focinho com os dedos enluvados. Deus queira que seja algum outro gato, que Judd esteja errado. Mas, evidentemente, era Church. Não estava de modo algum mutilado ou desfigurado. Não fora atropelado por nenhum dos grandes caminhões-tanques ou jamantas que cruzavam a rodovia 15. E por falar nisso, o que aquele caminhão da Orrinco estava fazendo na estrada no dia de ação de graças? Ele se perguntou. Os olhos de Church estavam meio abertos, vidrados como mármore esverdeado. Um pequeno filete de sangue escorrera-lhe da boca, que também estava aberta. Não era muito sangue, mas fora suficiente para manchar o peito branco. É o seu, Lewis? É o meu, ele concordou, suspirando. Pela primeira vez tomava consciência de que amava Church. Talvez não com o mesmo fervor de Ellie, mas a seu próprio modo.
Nas semanas que se seguiram à castração, Church tinha se modificado, ficara gordo e indolente, caíra num perambular rotineiro entre a cama de Ellie, o sofá e a vasilha de comida. Raramente saía de casa. Agora, morto, olhava para Louis como o velho Church. A boca, pequena e ensanguentada, cheia dos seus dentes de felino, afiados como agulha, parecia congelada num rosnado de ataque. Os olhos sem vida, mesmo assim, pareciam furiosos. Era como se depois da curta e estúpida fase de uma existência como eunuco, Church redescobrisse sua verdadeira natureza no momento da morte. Sim, é Church, disse Louis. Mas como vou contar a Ellie? Foi então que teve uma ideia. Enterraria Church no cemitério de bichos, mas sem lápide, sem nenhuma daquelas bobagens. Naquela noite, ao telefone, não contaria nada. Amanhã mencionava por acaso que não sabia onde andava o Church. No dia seguinte, podia sugerir que talvez Church tivesse ido embora. Às vezes os gatos fazem isso. Ellie ficaria transtornada, é claro, mas não haveria aquele caráter de coisa derradeira, definitiva. Não haveria reprise da perturbadora recusa de Rachel em se defrontar com a ideia da morte. O impacto iria se extinguindo. Uma atitude covarde, parte de sua mente acusou. Sim, não há dúvida, mas quem precisa de problemas? Ela gostava muito desse gato, não é? Judge perguntou. Muito. Louis respondeu com um ar distraído. Virou de novo a cabeça de Church. O gato começara a enrijecer, mas a cabeça ainda se movia com excessiva facilidade. Pescoço quebrado, é claro. Achou que podia reconstituir o que tinha acontecido. Church estava atravessando a estrada, só Deus sabe por quê, e foi atingido por um carro ou caminhão. Foi atirado de pescoço quebrado na frente da casa de Judge Crandall. Ou talvez o pescoço tenha quebrado quando Church bateu na neve que congelara no solo. Pouco importava. De um modo ou de outro, o fato permanecia inalterável. Church estava morto. Ergueu os olhos para Judge, pronto a dizer-lhe a que conclusões chegara, mas Judge parecia distante, contemplando o contorno de luz alaranjada que ia escurecendo no horizonte. O capuz escorregara de novo, descobrindo metade de sua cabeça. O rosto parecia pensativo e severo, áspero mesmo. Louis tirou do bolso o saco verde de lixo e abriu-o, segurando-o com força para que o vento não o levasse. O ruidoso crepitar do plástico tirou Judge do devaneio. Sim, acho que ela gosta muito dele, disse o velho. O uso do presente pareceu ligeiramente insólito. Na realidade, todo aquele cenário, a luz crepuscular, o frio e o vento, pareciam insólitos, macabros aos olhos de Louis. Aqui está Heathcliff, nos pântanos desolados, Louis pensou, fazendo uma careta diante do frio. Pronto para enfiar o gato da família no saco do demônio. Arre! Pegou a cauda de Church, abriu o saco e levantou o animal. Sua expressão foi de tristeza e desgosto ao som de rasgar que fez o corpo do gato desgrudando do solo congelado. Church parecia inacreditavelmente pesado, como se a morte o tivesse envolvido com um peso físico. Cristo, ele parece um balde de areia. Judd ajudava a manter o saco aberto, e Louis deixou o animal cair dentro dele, satisfeito por se livrar daquele peso estranho e desagradável. O que vai fazer agora? Judd perguntou. Acho que vou levá-lo para a garagem, disse Louis. De manhã o enterro. No cemitério de bichos? Louis balançou os ombros. Acho que sim. Vai dizer a ele? Eu ainda vou pensar. Judd ficou um momento em silêncio e pareceu tomar uma decisão. Me espere um minuto ou dois, Louis. Judd afastou-se. Talvez nem lhe passasse pela cabeça que Louis podia não querer esperar um minuto sequer no frio cortante da noite. Caminhava com aquele passo firme e aquela agilidade tão estranhos num homem de sua idade. E Louis não encontrou palavras para fazer qualquer objeção.
também não estava com muita pressa. Viu Judge entrar em casa e não se sentiu tão mal por continuar ali fora. Ergueu o rosto contra o vento depois que a porta de madeira estalou e fechou. O saco de lixo com o corpo de Church vibrava entre seus pés. Não se sentiu tão mal. Sim, estava até alegre. Pela primeira vez desde que se mudara para o Maine, sentia que aquele era o seu lugar, que aquela era a sua casa. De pé na margem da estrada, sozinho, nos primeiros minutos da noite e cercado pelo início de inverno, sentiu-se singularmente revigorado, estranhamente contente. Contente como nunca estivera, ou pelo menos não podia lembrar que estivera, desde a infância. Alguma coisa está acontecendo aqui, rapaz. Alguma coisa fantástica, eu acho. Inclinou a cabeça para trás e contemplou frias estrelas de inverno num céu cada vez mais escuro. Não soube quanto tempo ficou assim, mas não deve ter sido um tempo longo em termos de minutos e segundos. Uma luz piscou na varanda de Judge, oscilou, aproximou-se da porta e desceu as escadas. Era o velho segurando uma grande lanterna de 4 pilhas. Na outra mão, trazia algo que, à primeira vista, parecia um grande objeto em forma de X. Mas logo a seguir, Louis viu que era uma picareta e uma pá. Deu a pá a Louis, que a segurou com uma das mãos. Judge, que diabo você está pretendendo fazer? Não podemos enterrá-lo hoje à noite. Sim, podemos. E vamos enterrá-lo. O rosto de Judge estava no escuro, atrás do círculo de luz da lanterna. Judge, está escuro, é tarde, faz frio. Vamos lá, disse Judge. Vamos fazer logo o que tem que ser feito. Louis balançou a cabeça e ainda tentou argumentar, mas as palavras razoáveis e sensatas, pareciam difíceis. Pareceram perder todo o significado sob o uivo baixo do vento e aquela escuridão salpicada de estrelas. Por que não esperar até amanhã, quando poderemos enxergar melhor? Ela gosta do gato? Gosta, mas... O tom de Judge era suave e, de certa forma, parecia racional. E você gosta dela? É claro que eu gosto, ela é minha filha. Então vamos. Louis foi. Naquela noite, 2, talvez 3 vezes, a caminho do cemitério de bichos, Louis tentou puxar conversa, mas Judge não respondeu. Louis desistiu. A sensação de contentamento, bastante estranha naquelas circunstâncias, mas que surgia como um fato puro e simples, persistia. Parecia vir de todos os lados. A dor contínua nos músculos, pelo peso de Church numa das mãos e a pá na outra, não a eliminava. O vento, terrivelmente frio, entorpecendo as partes expostas do corpo, não a eliminava. O vento serpenteava entre as árvores, mas depois que entraram nos bosques, a nevada cessou. A luz oscilante da lanterna de Judge também participava de seu contentamento. Sentia a presença difusa, evidente, magnética, de algum segredo. Algum terrível segredo. As sombras se abriram e havia uma sensação de amplitude. A neve tinha um brilho pálido. Vamos dar uma parada aqui, disse Judge, e Louis pousou o saco no chão. Com o braço, limpou o suor da testa. Dar uma parada ali? Mas eles estavam lá. Louis podia ver os marcadores de túmulos entre o deslizante e instável movimento da lanterna de Judge quando este sentou-se sobre a neve fina e mergulhou o rosto entre os braços. Judge, você está bem? Ótimo. Só preciso tomar um pouco de ar. Louis sentou-se ao seu lado e respirou profundamente meia dúzia de vezes. Sabe de uma coisa, Judge? Disse ele. Acho que há 6 anos não me sinto tão bem como agora. Sei que é absurdo dizer isso quando se está enterrando o gato da filha, mas é a verdade nua e crua. Estou me sentindo muito bem. Judge respirou profundamente 1 ou 2 vezes. É, eu sei, disse ele. Isso acontece de vez em quando. No fundo, você não escolhe o momento de se sentir bem, como também não escolhe o momento de se sentir mal. O lugar tem alguma coisa a ver com isso, é claro,
mesmo que você não acredite. A heroína faz o viciado sentir-se bem quando está circulando nos braços dele, mas enquanto isso ela o está envenenando. Envenenando o corpo e envenenando o modo de pensar. Este lugar pode ser assim, Louis. Nunca se esqueça disso. Deus me ajude para que eu esteja agindo certo. Acho que estou, mas não tenho tanta certeza. Às vezes minha cabeça fica confusa. É a esclerose chegando. Deve ser. Não entendi muito bem o que você falou, Judge. Este lugar tem poder, Louis. Não tanto aqui, mas no ponto onde vamos. Judd, vamos, disse Judge se levantando. O feixe de luz da lanterna iluminou as árvores caídas. Judge começou a andar na direção delas. E de repente Louis lembrou-se do seu episódio de sonambulismo. O que Pascal dissera no meio do sonho? Não ultrapasse esse limite, doutor, por mais que tenha vontade. A barreira não foi feita para ser violada. Mas naquele momento, naquela noite, o sonho, a advertência, seja lá o que tenha sido aquilo, parecia a anos de distância. Louis se sentia muito bem, extremamente alegre, confiante, disposto a enfrentar qualquer coisa, fascinado com a experiência. Ocorreu-lhe que o que estava acontecendo ali também se parecia muito a um sonho. Então Judge se virou, o capuz parecendo cercar um vazio. Por um momento, Louis julgou que era o próprio Pascal que estava diante dele, que a luz da lanterna se voltaria para trás para focalizar apenas uma caveira sorridente e capaz de falar, apenas um crânio emoldurado com a pele do casaco de Judge. O medo envolveu-o como um jato de água fria. Judge, alertou ele, não podemos subir aí. Vamos quebrar uma perna e ficar congelados tentando voltar para casa. Venha atrás de mim, ordenou o velho. Venha atrás de mim e não olhe para baixo. Não hesite e não olhe para baixo. Eu conheço o caminho, mas temos de atravessá-lo com passo firme e depressa. Louis começou a pensar que talvez fosse um sonho, que simplesmente ainda não despertara da sesta depois do almoço. Se eu estivesse acordado, ele pensou, só treparia nesse monte de árvores se estivesse de porre ou quisesse quebrar a cara. E, no entanto, estou disposto a fazer isso. Acho que estou mesmo disposto. Portanto, devo estar sonhando, certo? Judge virou ligeiramente para a esquerda, na direção do centro do monte de árvores. A luz da lanterna fixou todo o seu brilho no confuso amontoado de ossos, galhos caídos, velhos troncos. O círculo de luz ficava menor e mais intenso à medida que Judge se aproximava. Sem a mais leve pausa, sem ao menos um breve correr de olhos para assegurar-se de que estava no ponto exato, ele começou a subir. Não se arrastava, nem mesmo subia curvado, como se costuma subir uma encosta montanhosa ou uma duna. Era como se galgasse um lance de degraus. Parecia saber exatamente onde cada passo ia dar. Louis seguiu-o da mesma maneira. Não olhou para baixo, nem verificou onde pisava. Foi envolvido por uma estranha, mas absoluta certeza de que as árvores caídas não poderiam machucá-lo, a não ser que as deixasse fazer isso. Era uma atitude extremamente imbecil, é claro, como a estúpida confiança de um homem que acredita poder dirigir embriagado porque tem uma medalha de São Cristóvão no pescoço. Mas funcionou. Nem um velho tronco cedeu, dando um estouro de tiro de revólver, nem um pé resvalou para um buraco cheio de lascas esbranquiçadas pelo tempo, capazes de cortar a pele, rasgar, mutilar. Seus sapatos, mocassins de lona, de modo algum recomendados para aquele tipo de escalada, não escorregaram no limo que cobrira muitos dos troncos caídos. Não tropeçou nem para frente nem para trás. O vento assobiava de modo selvagem por entre os pinheiros em volta. Por um momento viu Judge de pé no topo do amontoado de troncos. E Judge começou a descer pelo outro lado, os joelhos sumindo, depois as pernas, a cintura, o tronco. A luz da lanterna saltava ao acaso entre os galhos das árvores fustigadas pelo vento no outro lado da barreira. Sim, era isso mesmo. Por que fingir que não? Uma barreira.
Lewis também alcançou o topo e parou um instante, o pé direito plantado numa velha árvore inclinada num ângulo de 35 graus, o pé esquerdo pisando alguma coisa ainda mais vergada, talvez um emaranhado de velhos ramos de pinheiro. Não olhou para baixo. Passou para a mão esquerda o pesado saco de lixo com o corpo de Church, trocando-o com a pá. Levantou o rosto contra o vento e sentiu-o correr impetuoso, numa torrente sem fim, fazendo seu cabelo esvoaçar. Era um vento tão frio, tão regular, tão constante. Tornou a andar em um passo despreocupado, quase como se passeasse, começou a descer. Uma ponta de galho, talvez do tamanho do pulso de um homem forte, deu um estalo alto, mas Lewis não se preocupou. O pé começou a escorregar, mas foi detido por um galho maior, uns 10 centímetros abaixo. Lewis praticamente não se abalou. Achou que agora podia entender como os comandantes de pelotão da Primeira Guerra Mundial conseguiam caminhar pela beira das trincheiras assobiando Tipperary, as balas unindo em volta deles. Era absurdo, mas o próprio absurdo tornava a coisa tremendamente divertida. Descia, a cabeça erguida, os olhos postos no brilhante círculo de luz da lanterna de Judge. Ele estava de pé lá embaixo à sua espera. Pouco depois atingiu o solo. A sensação de alegria inflamou-o como um punhado de querosene jogado em madeira em brasa. Conseguimos! Gritou. Pousou a pá e abraçou o ombro de Judge. Era como ter escalado uma macieira até o galho mais alto, oscilando no vento como um mastro de navio. Há mais de 20 anos não se sentia tão jovem, tão radicalmente cheio de vida. Judge, nós conseguimos! Você achou que não íamos conseguir? Judge perguntou. Lewis abriu a boca para dizer alguma coisa. Se achei que não íamos conseguir? Tivemos uma sorte tremenda em não nos matarmos. Mas tornou a fechá-la. Realmente, a partir do momento em que Judge se aproximara dos troncos, não tivera qualquer dúvida de que iam conseguir. E a ideia de ter de atravessá-los de novo, na volta, não lhe causava qualquer apreensão. Achei que não, respondeu. Vamos. Ainda temos de andar um bom pedaço. Quase 5 quilômetros. Puseram-se a caminho. A trilha, de fato, continuava do outro lado. Em certos pontos, parecia até muito ampla, embora o facho oscilante da lanterna revelasse pouca coisa. Era uma estranha sensação de amplidão, uma impressão de que as árvores recuavam. Uma ou duas vezes, Lewis ergueu a cabeça e viu as estrelas passando, através de uma densa e escura fronteira de árvores. Numa curva, alguma coisa cruzou a trilha diante deles, e a lanterna captou um reflexo de olhos esverdeados, mas logo os olhos sumiram na escuridão. Às vezes a trilha se estreitava de tal forma que Lewis sentia pontas duras de arbustos arranhando, como unhas, as mangas do casaco. Trocava de mão com mais frequência o saco e a pá, mas a dor nos braços era agora constante. Deixou-se envolver pelo ritmo da caminhada, deixou-se quase hipnotizar por ele. Havia poder ali, sim, ele sentia no ar. Lembrou-se de algo que aconteceu quando estava no último ano da escola secundária. Ele, a namorada e outro casal tinham ido acampar e acabaram dando com o nariz numa estrada poeirenta e sem saída, perto de uma usina elétrica. Pouco depois de chegarem lá, a garota de Lewis disse que queria voltar para casa, ou pelo menos ir para outro lugar, porque todos os seus dentes, pelo menos todos os obturados, que eram a maioria, estavam doendo. O próprio Lewis não desgostou da ideia de sair de lá. O ar em torno da usina o deixara nervoso, ansioso. Ali nos bosques a sensação era parecida, mas era mais forte. E, no entanto, de modo algum era desagradável. Judge havia parado no sopé de uma encosta íngreme, e Lewis colidiu com ele. Judge se virou. Estamos quase chegando, disse com voz calma. Esse trecho final é como a passagem dos troncos. Você precisa andar com passo firme e sem se afobar. Venha atrás de mim e não olhe para baixo. Percebeu que estávamos descendo? Sim. Isso é o início do que os Micmacs costumavam chamar Pequeno Pântano de Deus. Os negociantes de peles que o atravessaram chamaram-no de Charco do Homem Morto,
e a maioria dos que passaram uma vez por ele nunca mais quis voltar. Tem areia movediça? Oh, se tem. Muita areia movediça. Torrentes que borbulham devido a um grande depósito de areia de quartzo que existe lá em cima e vem escorrendo. Pelo menos eu sempre chamei de areia de quartzo, mas deve haver um nome mais apropriado. Judge o encarou e, por um instante, Lewis acreditou ter visto alguma coisa brilhante, não de todo agradável nos olhos do velho. Então Judge moveu o facho da lanterna e o olhar sumiu. Há muita coisa engraçada nesse caminho, Lewis. O ar é mais pesado, mais carregado de eletricidade. Ou alguma coisa. Lewis estremeceu. O que houve? Nada, disse Lewis, pensando naquela noite na estrada sem saída. Você pode ver o fogo de San Telmo, aquilo que os marinheiros chamam de fogo-fato. Tem formas engraçadas, mas não é nada. Se vir alguma dessas formas, e elas o incomodarem, é só virar o rosto para o outro lado. Você também pode ouvir sons parecidos com vozes, mas são apenas as gralhas ao sul, lá para os lados de Prospect. O som chega até aqui. É engraçado. Gralhas? Lewis exclamou, incrédulo. Nessa época do ano? Ah, sim, Jude confirmou. Sua voz parecia terrivelmente branda e totalmente pastosa. Por um momento, Lewis teve uma vontade desesperada de ver outra vez o rosto do velho. Aquele olhar... Judge, para onde estamos indo? Que diabos estamos fazendo aqui no fim do mundo? Vai saber quando chegarmos lá. Judge respondeu e se virou para a trilha. Cuidado com o mato. Recomeçaram a andar, passando de um patamar a outro da encosta. Lewis não se perturbava com as dificuldades do caminho. Os pés pareciam encontrar automaticamente os pontos mais seguros. Só escorregou uma vez quando o sapato esquerdo quebrou uma fina placa de gelo e mergulhou numa água fria, um tanto pegajosa. Ele o puxou depressa e continuou avançando, seguindo o balanço da lanterna de Judge. Aquela luz, flutuando no meio dos bosques, trouxe-lhe à memória as histórias de piratas que gostava de ler quando era menino. Homens maus na calada da noite, enterrando num bosque grandes dobrões de ouro da Espanha. E um deles, é claro, caía num buraco sobre a arca do tesouro, uma bala no coração, pois os piratas acreditavam, pelo menos era isso que os autores daquelas histórias fantásticas atestavam, que o espírito do camarada morto permaneceria ali, tomando conta do botim. O problema é que não viemos enterrar nenhum tesouro, só o gato castrado da minha filha. Sentia um riso selvagem crescendo dentro dele, mas o sufocou. Não estava ouvindo nenhum som parecido com vozes, nem via qualquer fogo de San Telmo. Em compensação, após transpor uma meia dúzia de barrancos, olhou para baixo e viu que seus pés, joelhos e a parte mais baixa das coxas tinham desaparecido no meio de uma névoa rasteira muito compacta, muito branca, absolutamente opaca. Era como caminhar através da mais leve torrente de neve do mundo. Agora o ar parecia ter uma espécie de luminosidade, e ele podia jurar que estava mais quente. Viu Judge à sua frente, andando com um passo firme, a ponta rombuda da picareta enganchada no ombro. A picareta acentuava a ilusão de um homem que queria enterrar algum tesouro. A absurda sensação de contentamento persistia. De repente ocorreu a Lewis que talvez a mulher estivesse tentando se comunicar com ele. Se quando voltasse para casa ouvisse o telefone tocar sem parar, fazendo seu ruído prosaico, racional. Se... Quase colidiu outra vez com Judge. O velho parara no meio da trilha. A cabeça estava empinada, a boca repuxada, tensa. Judge? O quê? Shhh. Lewis se calou, olhando em volta um tanto inquieto. Ali a névoa rasteira era mais rala, mas ainda não conseguia ver os sapatos. Então ouviu um ruído de mato estalando e galhos quebrando. Alguma coisa estava se movendo. Alguma coisa grande. Abriu a boca para perguntar a Judge se não seria um alce. Urso foi a ideia que realmente lhe passou pela cabeça, mas a fechou de novo. O som chega até aqui, Judge dissera. Também esticou a cabeça numa imitação inconsciente de Judge e prestou atenção.
Em princípio, o som pareceu distante, depois muito perto. Tornou a se afastar e a se aproximar assustadoramente. Louis sentiu que o suor da testa tinha começado a escorrer por todo o rosto. Trocou de mão o saco infernal com o corpo de Church. As palmas das mãos estavam úmidas e o plástico verde parecia engordurado, quase lhe escorregando. Agora, a coisa lá no escuro parecia tão próxima que Louis esperou vê-la a qualquer momento, talvez se erguendo em duas pernas, empapando o brilho das estrelas com um corpo monstruoso, enorme, peludo. O urso já não era bem o que lhe passava pela cabeça. Ele nem sabia mais o que lhe passava pela cabeça. Então a coisa se afastou de novo e desapareceu. Louis abriu outra vez a boca, as palavras "O que é isso?" na ponta da língua. E foi naquele momento que um riso estridente, louco, começou a brotar da escuridão, indo e vindo em ciclos histéricos. Era um riso alto, penetrante, arrepiante. Pareceu a Louis que cada articulação de seu corpo se congelara e que, de alguma forma, seu peso aumentava. Aumentava de tal forma que, se tentasse se mexer, mergulharia para sempre no solo pantanoso. A risada crescia, dividida agora num gorgolejar seco, um ruído de pedra quebrando, se abrindo em muitas ranhuras e se estilhaçando. O riso atingiu a intensidade de um grito, depois submergiu num cacarejo gutural que pareceu se transformar em soluços antes de desaparecer por completo. Em algum lugar ouviu um gotejar de água e, em seguida, como um rio incessante no fundo de estrelas, o gemido monótono da ventania continuou sendo o único som que rompia o silêncio do pequeno pântano de Deus. Louis começou a tremer de cima a baixo. Sua pele, particularmente a do ventre, começou a rastejar. Sim, rastejar era a palavra exata. A pele realmente parecia estar se deslocando sobre o corpo. Na boca, uma secura total, como se a saliva tivesse sido sugada até a última gota. E apesar de tudo, a sensação de alegria persistia, um ataque de demência que não cessava. "O que foi isso, pelo amor de Deus?" murmurou com voz rouca para Judge. Judge se virou para olhá-lo e, na escuridão, parecia ter 120 anos. Não havia mais traço daquele brilho estranho que dançara em seus olhos. O rosto se contorcera e o olhar revelava um assombroso terror. No entanto, quando respondeu, a voz já se mostrava bastante firme. "Apenas as gralhas", disse ele. "Vamos, Louis. Estamos quase chegando." Continuaram andando. O mato parecia se adensar, embora, de vez em quando, Louis tivesse a sensação de estar no campo aberto. A luminosidade que há pouco parecia envolver a atmosfera tinha se dissipado. Agora só conseguia divisar as costas de Judge 1 metro à sua frente. Sob os pés sentia uma relva rasteira, mas congelada pela neve, quebrando como vidro a cada passo. E então Louis teve certeza de que estavam de novo cercados pelas árvores. Podia sentir o aroma dos pinheiros, sentir as lascas de pinho no chão. Aqui e ali, um ramo ou um galho arranhava-lhe o casaco. Perdera toda a noção de tempo, direção, mas antes que andasse muito mais, Judge parou outra vez. "Há degraus aqui", disse Judge, "talhados na rocha. 42 ou 44, não me lembro. Venha sempre atrás de mim. Agora só precisamos chegar ao topo." Judge começou a subir e Louis atrás. Os degraus de pedra eram bem largos, mas a sensação de altitude ia se tornando desagradável. Vez por outra, os sapatos de Louis faziam rolar um punhado de pedras e fragmentos de rocha. 12, 13, 14. O vento estava mais forte, mais frio. O rosto ficava dormente. "Será que já estamos acima das árvores?" ele se perguntava. Levantava a cabeça e via 1 bilhão de estrelas, luzes frias na noite de inverno. Nunca em sua vida as estrelas o tinham feito se sentir tão pequeno, infinitesimal, insignificante. Fez a si mesmo a velha pergunta: será que existe alguma coisa inteligente lá em cima? Mas em vez de admiração,
O pensamento trouxe uma medonha sensação de frio, como se tivesse perguntado como era ter um punhado de baratas se mexendo na boca. 26, 27, 28. Mas quem talhou esses degraus? Os índios? Os Micmacs? Tinham ferramentas para isso? Tenho de perguntar a Judge. Depois de pensar em índios que tinham ferramentas, seu pensamento deslocou-se para os animais que têm pelos, e isso fez lembrar da coisa que estivera perto deles no bosque. Um pé tropeçou, e para manter o equilíbrio, ele apoiou uma das mãos na parede de rocha à esquerda. A parede parecia velha, cheia de fendas, lascada, muito áspera. Áspera como um casco meio apodrecido, pensou. Tudo bem com você? Judge murmurou. Tudo bem, respondeu, embora estivesse quase sem fôlego e os músculos latejassem por causa do peso de Church no saco. 42, 43, 44... 45, disse Judge. Eu tinha esquecido. A última vez que vim aqui foi há 12 anos. Depois não vi mais razão para voltar. Não é assim tão fácil andar tudo isso. Agarrou Lewis pelo braço e ajudou-o a subir o último degrau. Pronto, chegamos, disse Judge. Lewis olhou em volta. Podia enxergar razoavelmente bem. A luz das estrelas era fraca, mas suficiente. Achavam-se num patamar rochoso, um platô íngreme que se erguia como uma língua escura no meio do bosque. Num dos lados, podia ver as copas do pinheiral que tinham atravessado para chegar aos degraus. Ao que tudo indicava, encontravam-se no topo de uma estranha mesa pedregosa, plana, uma anomalia geológica que parecia muito mais natural no Arizona ou no Novo México. Como o terreno coberto de relva no alto da mesa, ou colina, montanha esquisita, fosse lá o que fosse, não possuía árvores, o sol derretera a neve. O vento incessante fazia vergar algumas moitas secas. O vento soprava frio no rosto de Lewis quando ele percebeu que se tratava efetivamente de parte de uma colina, não de uma mesa isolada. À sua frente, o solo se erguia de novo para um trecho coberto de árvores. Mas a planura do patamar era tão evidente e tão singular no contexto das colinas da Nova Inglaterra, baixas e já bem consumidas pela erosão, que índios que tinham boas ferramentas, sua mente se manifestou. Vamos, disse Judge, e os dois caminharam mais 25 metros na direção das árvores. O vento era forte, mas o ar muito puro. Lewis divisou algumas formas nas sombras lançadas pelos pinheiros. Os mais velhos, os mais altos pinheiros que já vira. Aquele lugar alto e solitário lhe transmitia uma ideia de desolação, mas uma desolação que vibrava. As formas escuras eram montes de pedras. Os Micmacs drenaram um pântano aqui no topo da colina, disse Judge. Ninguém sabe como, assim como ninguém sabe explicar de que maneira os maias construíram suas pirâmides. Os próprios Micmacs esqueceram, assim como os maias. Por quê? Por que fizeram isso? Era onde enterravam seus mortos, disse Judge. Trouxe você aqui para que possa enterrar o gato de Ellie. Os Micmacs não discriminavam, você sabe. Enterravam os bichos ao lado dos donos. Lewis pensou nos egípcios, que foram ainda mais longe. Abatiam os bichos de estimação dos reis mortos para que as almas dos animais pudessem acompanhar as almas dos senhores em qualquer vida que pudesse haver no além. Lembrou de ter lido sobre a carnificina de mais de 10.000 animais domésticos depois da morte de uma filha de Faraó. Neste total, estavam incluídos 600 porcos e 2.000 pavões. Os porcos, antes de terem as gargantas cortadas, foram perfumados com atar de rosas, o perfume favorito da moça falecida. E eles também construíram pirâmides maias, segundo alguns para a navegação e a cronografia, como Stonehenge. Mas sabemos muito bem que as pirâmides egípcias eram e são grandes monumentos fúnebres, as maiores lápides do mundo. Aqui jaz Ramsés II. Ele era obediente. Lewis pensou e deu vazão a uma gargalhada frenética, indefesa. Judge virou para ele, mas não parecia espantado. Agora enterre o animal, disse.
Vou dar umas pitadas no meu cigarro. Gostaria muito de ajudá-lo, mas tenho de fazer isso sozinho. Cada um enterra o que é seu. Era desse jeito que faziam as coisas. Judge, o que significa tudo isso? Por que me trouxe aqui? Porque você salvou a vida de Norma. Judge respondeu, e embora parecesse sincero, e sem dúvida ele próprio acreditava que estava sendo sincero, Lewis teve uma sensação súbita, muito forte de que o velho estava mentindo, ou que pelo menos estava se deixando enganar e passando o engano para Lewis. Recordou-se da expressão que vira, ou pensou ter visto, no olhar de Judd. Mas lá em cima, nada disso parecia ter grande importância. O vento era mais importante, rodopiando livremente naquela torrente contínua, tirando-lhe o cabelo das orelhas e de cima da testa. Judd sentou, encostou-se numa das árvores, fez concha com as mãos em torno de um fósforo e acendeu um Chesterfield. Quer descansar um pouco antes de começar? Não, estou bem, Lewis respondeu. Podia ter continuado a fazer perguntas a Judd, mas achou que realmente não estava interessado. Tudo aquilo parecia absurdo, mas ao mesmo tempo também parecia sensato. Era melhor deixar as coisas naquele pé, pelo menos por enquanto. Na realidade, só havia uma coisa que precisava saber. Será que vou mesmo conseguir cavar a sepultura de Church? A camada de terra parece muito fina e logo abaixo só deve haver rocha. Lewis esticou o pescoço para a escadaria, onde as pedras se soltavam na beira dos degraus. Judd inclinou lentamente a cabeça. Vai conseguir, disse. O solo é fino, sem dúvida, mas um chão suficientemente fundo para que uma árvore cresça sobre ele também é suficientemente fundo para que se possa enterrar alguma coisa. E muita gente tem sido enterrada aqui, Lewis. Pode ser que não seja muito fácil cavá-lo, mas... E não era fácil. Mesmo a camada superficial de terra era dura, pedregosa. Rapidamente, Lewis percebeu que precisaria usar a picareta para conseguir abrir um buraco bastante profundo para sepultar Church. Resolveu então alternar as ferramentas, primeiro usando a picareta para soltar a terra dura e livrá-la das pedras, depois a pá para remover o que fora cavado. Suas mãos começaram a ficar esfoladas. O calor do corpo aumentava. Sentia uma forte e irresistível necessidade de fazer um bom trabalho. Começou a cantarolar a meia voz, algo que às vezes fazia ao suturar uma ferida. De vez em quando, a picareta batia numa rocha com força suficiente para soltar fagulhas. O impacto subia pelo cabo de madeira e vibrava em suas mãos. Podia sentir as bolhas se formando nas palmas, mas não se importou. Embora, como a maioria dos médicos, fosse muito cuidadoso com as mãos. Acima e em torno dele, o vento zumbia sem parar, como se assobiasse uma melodia monótona. Em contraponto, Lewis ouviu o suave rolar e cair do cascalho na beira dos degraus. Olhou para trás e viu Judd abaixando-se para pegar as pedras maiores que ele removia da terra. Parecia querer fazer um monte com elas. Um bom monumento para Church, disse ao ver que Lewis o fitava. Oh! Lewis exclamou e voltou ao trabalho. Cavou uma sepultura de cerca de 60 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. Um baita de um túmulo para um gatinho de nada, pensou. Quando estava atingindo mais de 70 centímetros de profundidade e a picareta começava a tirar, quase a cada golpe, fagulhas de pedras, largou a picareta e a pá e perguntou a Judd se já não estava bom. Judd levantou e deu uma olhada rápida no buraco. Para mim está bom, disse. De qualquer modo, o que importa é o que você acha. Será que pode me contar agora o que é esse lugar? Judd sorriu ligeiramente. Os Micmacs acreditavam que essa colina fosse um lugar mágico, disse ele. Achavam que toda a floresta até os limites do pântano era mágica. Construíram esse lugar e aqui enterravam seus mortos, longe de tudo e de todos. Outras tribos o evitavam. Os Penobscots diziam que os bosques estavam cheios de fantasmas. Mais tarde, os negociantes de pele diriam praticamente a mesma coisa. Acho que alguns viram fogo-fato no pequeno pântano de Deus e acharam que estavam vendo fantasmas. Judd sorriu e Lewis pensou. Isso não é absolutamente o que você pensa.
A partir de certa época, Judge continuou, nem mesmo os próprios Micmacs queriam voltar aqui. Um deles alegou ter visto um vendigo e achava que este solo tinha se tornado uma coisa má. Seus feiticeiros fizeram uma grande conferência para discutir o assunto, ou pelo menos foi o que me contaram quando eu era rapaz. É verdade que ouvi a história da boca de um velho beberrão, Stanley B. O B era de Bouchard, e o que o Stanley B não sabia, inventava. Louis sabia que, na crença dos índios, o vendigo era um espírito do norte do país. Você acha que o solo se tornou uma coisa má? Perguntou. Judd sorriu, ou pelo menos seus lábios se curvaram. Acho que é um lugar perigoso, disse num tom suave. Acho que é um lugar perigoso, disse num tom suave. Mas não para gatos, cachorros ou hamsters. Enterre logo o animal, Louis. Louis pôs o saco de plástico dentro do buraco e lentamente começou a jogar de novo a terra sobre ele. Agora sentia frio e estava cansado. O som da terra batendo no plástico o deprimia. Embora não lamentasse ter ido até lá, a sensação de contentamento estava se dissipando e ele começava a ansiar pelo fim da aventura. Mas ainda havia uma longa caminhada de volta. O ruído da terra caindo no plástico foi sendo abafado, depois cessou. Havia somente o vum de terra sobre terra. Louis derramou a última porção com a pá se erguendo no ar. A terra nunca é suficiente, pensou, recordando-se do que o seu tio, agente funerário, dissera-lhe há muitos anos. Nunca é suficiente para tornar a encher o buraco. Ele se virou para Judge. Coloque aí o seu monumento, disse o velho. Olhe, Judge, estou muito cansado e... É o gato de Ellie, disse Judge, e a voz, embora gentil, tinha um tom implacável. Ela gostaria que você fizesse o serviço direito. Louis suspirou. Acho que sim. Demorou mais 10 minutos para empilhar as pedras que Jude lhe passava, uma por uma. Quando estava concluído, havia um pequeno monte de pedras de forma cônica sobre a cova de Judge. Embora estivesse exausto, Louis sentiu um certo prazer ao contemplar sua obra. Erguendo-se à luz das estrelas, não deixava de parecer solene. Estava certo de que Ellie jamais veria o túmulo. A simples ideia de conduzir a filha por aquela trilha, no meio de um pântano onde havia areias movediças, faria Rachel ficar de cabelos brancos. Mas ele o tinha visto e estava bem feito. Louis ficou em pé e sacudiu os joelhos da calça. Agora via mais claramente ao redor. Em vários pontos, distinguia com nitidez outros montes funerários com as pedras soltas. Mas Judge se encarregara de fazê-lo construir o monumento fúnebre de Church apenas com as pedras tiradas da própria sepultura que ele escavara. As pedras nos outros túmulos estão desabando, disse a Judge. Pois é, Judge respondeu. Eu disse a você, o lugar é muito antigo. Cumprimos nossa obrigação? Sim. Judge deu um tapinha no ombro de Louis. Você trabalhou muito bem, Louis. Sabia que ia fazer tudo direito. Vamos voltar. Judd, Louis começou, mas Judge já apanhava a picareta e se punha em marcha para a escadaria. Louis pegou a pá, correu alguns metros para alcançar o velho, mas logo regulou o passo, tentando poupar o fôlego para a longa caminhada. Ainda olhou para trás, mas o monumento que marcava o túmulo de Winston Churchill, o gato de sua filha, já mergulhara nas sombras. Não podia mais distingui-lo. Foi só fazer o filme andar para trás. Louis pensou, bastante cansado quando, mais tarde, saíram dos bosques e entraram no campo que levava à sua casa. Não sabia em quanto tempo tinham feito a viagem de volta. Tirara o relógio quando se deitara depois do almoço e o deixara no parapeito da janela junto à cama. Sabia apenas que estava morrendo de cansaço, estourado, esgotado. A última vez que se sentira tão exausto fora no primeiro dia de trabalho com uma turma de coleta de lixo nas férias de sua escola secundária em Chicago, há 16 ou 17 anos. O caminho de volta fora o mesmo de ida, mas não conseguia recordar muita coisa da jornada. Lembrava de ter tropeçado nos troncos caídos. Cambaleou para frente e pensou fantasticamente em Peter Pan. Ah, meu Deus, perdi meus bons pensamentos e lá vou eu.
Então a mão de Judge o amparou, firme, segura. E alguns momentos depois eles se arrastavam pelo derradeiro lugar de repouso do gato Smokey, de Trixie, de Marta, nossa coelha de estimação. Por fim, entrou no caminho que uma vez atravessara não apenas com Judge, mas com toda a família. Achava que, ao menos superficialmente, pensara no sonho com Victor Pascal, o sonho terrível que acompanhara seu episódio de sonambulismo. Mas não viu qualquer ligação entre aquela caminhada noturna e Pascal. Achava que toda a aventura do enterro de Church fora perigosa, não no sentido melodramático tipo Wilkie Collins, mas de um modo muito real, que tivesse enchido violentamente as mãos de bolhas num estado emocional que, sem dúvida, se aproximara do sonambulismo, já era realmente desagradável. Podia ter se matado no monte de árvores caídas. Os dois podiam ter morrido. Era difícil justificar esse comportamento, era difícil admitir que não agira de uma forma racional. Na exaustão do momento, estava inclinado a atribuir tudo o que fizera ao transtorno emocional, à confusão gerada pela morte de um animal que toda a família adorava. E pouco depois, lá estavam eles, outra vez em casa. Andaram lado a lado até a margem da estrada, em silêncio. Pararam na entrada da casa de Louis. O vento zunia, gemia. Sem nada a dizer, Louis passou a Judge a picareta. É melhor eu atravessar, Judge disse por fim. Louella Bisson ou Ruth Parks vão trazer Norma de volta, e ela vai ficar preocupada sem saber em que toca eu me meti. Tem ideia das horas? Louis perguntou. Achou estranho que Judge acreditasse que Norma ainda não estivesse em casa. Todos os seus músculos lhe diziam que sem dúvida passava da meia-noite. Oh, rapaz! Judge exclamou. Eu ando com um relógio aqui dentro da roupa, mas me esqueço dele. Tirou um relógio de corrente do bolso da calça, deu um piparote e abriu um mostrador cheio de arabescos. Já passa das 8h30, disse ele, fechando o mostrador com um estalo. 8h30? Louis repetiu estupefato. Só isso? Você queria mais? Achei que era bem mais tarde. Vejo você amanhã, Louis, disse Judge, começando a se afastar. Ei, Judge! O velho se virou, um leve ar de interrogação no rosto. Judge, o que foi que fizemos hoje à noite? Ora, enterramos o gato de sua filha. Foi só isso? Nada mais que isso, Judge respondeu. Você é um bom sujeito, Louis, mas faz perguntas demais. Às vezes as pessoas fazem coisas simplesmente porque elas parecem certas. Isso é, parecem certas ao coração. Mas se fazem as coisas e depois ficam achando que não agiram direito e se enchem de perguntas e ficam cheias de dúvidas que fazem mal à digestão, é dentro da cabeça delas que acham que cometeram algum erro, não é no fundo do peito. Entende o que eu estou dizendo? Entendo, disse Louis, achando que Judge devia ter lido tudo o que se passara em sua mente, enquanto os dois desciam a colina, atravessavam o campo e se aproximavam das luzes da casa. O que eu acho é que as pessoas deviam questionar esses sentimentos de dúvida em vez de questionar o que o coração mandou que elas fizessem. Jude continuou, os olhos fixos nele. Não acha que tenho razão, Louis? Acho. Louis respondeu de modo hesitante. Acho que talvez esteja certo. E as coisas que estão no coração de um homem? Bem, às vezes ele não gosta muito de falar sobre elas, não é? Bem, exato, disse Judge, como se Louis tivesse simplesmente concordado. Não gosta. E com sua voz calma, tão firme, tão fria, naquela voz que, por alguma razão, podia dar calafrios em Louis, concluiu. Existem coisas secretas. Achamos que só as mulheres são boas para segredos e acho que elas guardam alguns. Mas qualquer mulher que conheça alguma coisa, poderia lhe falar que nunca conseguiu ver o que realmente se passa no coração de um homem. O solo do coração de um homem é mais empedernido, Louis. Como o solo que existe lá em cima, no velho campo onde os Micmacs enterravam seus mortos. Perto da superfície há logo uma rocha, mas o homem planta o que pode e cuida do que plantou. Judd, não faça tantas perguntas, Louis. Aceite o que está feito e siga o seu coração. Mas, mais nada. Aceite o que está feito, Louis, e siga o seu coração. Fizemos o que era certo. Pelo menos dessa vez, eu espero. Deus queira que sim. Amanhã ou depois isso podia estar errado, terrivelmente errado.
Mas quer ao menos me responder a uma única pergunta? Bem, depende da pergunta. Como conheceu aquele lugar? A pergunta já ocorrera a Lewis no caminho da volta para casa. Suspeitara que o próprio Judge pudesse ser em parte Micmac, embora não parecesse. Parecia, ao contrário, descender de ancestrais 100% anglo-americanos. Ora, soube pela boca de Stanley B. Ele respondeu com um ar de espanto. Ele contou só a você? Não, disse Judge. Não é o tipo de lugar para se comentar só com uma pessoa. Quando eu tinha 10 anos, enterrei o meu cachorro Spot lá em cima. O bicho estava correndo atrás de um coelho e se arranhou num arame farpado cheio de ferrugem. As feridas infeccionaram e ele morreu. Havia alguma coisa errada, algo que não combinava com o que Lewis já ouvira, mas estava muito cansado para tentar descobrir o que era. Judge não disse mais nada, limitou-se a fitá-lo com os olhos velhos, inescrutáveis. Boa noite, Judge, disse Lewis. Boa noite. O velho atravessou a estrada, carregando a picareta e a pá. Obrigado, Lewis gritou num impulso. Judge não virou a cabeça. Só ergueu a mão para indicar que ouvira. E dentro de casa, subitamente, o telefone começou a tocar. Hello. Lewis, afraid you may have a spot of trouble here. Judd, what trouble? Well, there's a dead cat over here on the edge of my lawn. Oh, Jesus. I think it might be your daughter's. Yep. That's church, all right. I'm sorry. At least it don't look like he suffered. Well, Ellie'll suffer. She'll suffer plenty. Here, give me that. What are you gonna do with it? Put him in the garage, I guess. I'll bury him in the morning. You gonna tell Ellie? Well, I'll have to mull that over for a while. Maybe when they call, I'll just tell her I haven't seen the damn cat around, you know? I don't want to spoil her holiday. And Rachel's. Maybe. There's a better way. So, do we plant him on the outside of the circle, or do we start a new one? The place we're going is on the other side of that. Oh, we can't climb over that. We'll break our necks. No, we won't. I've climbed it a time or two before. I know all the places to step. Just follow me. Move easy. Don't look down. And don't stop. If you stop, you'll crash through for sure. Just don't stop and... And don't look down. Right. Lewis, you all right? Yeah. I guess I just lost my happy thoughts there for a second. Not much farther now. Judd, what's that? Just a loon, that's all.
longer now. Just down here a little ways. Almost there, Lewis. You keep saying that. This time I mean it. What is this place? This was their burial ground. Whose burial ground? Micmac Indians. I brought you here to bury Ellen's cat. Why, for God's sake? I said why, Judd? I had my reasons. Soil's thin, but you'll manage. I'm gonna sit over yonder now to smoke. I'd help you, but you gotta do it yourself. Each buries his own. Lewis? Lewis? Yeah. When you talk to him, not one word about what we done tonight. What did we do tonight, Judd? What we did, Lois, was a secret thing. Women are supposed to be the ones who are good at keeping secrets. But any woman who knows anything at all will tell you she's never seen into a man's heart. The soil of a man's heart, Lewis, is stonier. Like the soil up there in the old Micmac burying ground. Hey guys! Hi, Ellie! What have you guys got? I've got some candy corns, lollipops. I also have really big yummy. Okay, which one is the sheep and which one is the goo? You look like a ghost, don't you? Huh? You've been busy already. You guys look great. Thank you! We have to make comparisons because they have the biggest Elle, yummy. take your broom, honey. Yeah. Talk among yourselves. I'll be back, okay? Okay. How would What are you doing, Judd? You scaring the kids? That's something you need to see. All right. Oh, no. Church. One of those damn Orinco trucks. Dad! Yeah. Shit. Dad!
We can't let Ellie see this. Come on, we gotta go trick-or-treating with Zoe and Tyler. Yeah, honey, I'm just gonna say a quick hello to Judd, okay? I'll put a spell on you. You already have, sweetheart. You go wait in the car, honey, and I'll be right there. Look, you go with the kids. Come back later, we'll take care of this. Okay. And Louis, we should do this tonight. Sure, yeah. You're sure? Yeah, sure. I mean, he was all twisted. Which brings me to the fact that we have to tell Ellie. No, can we just tell her? Rachel. No, can we No, just tell we her need to- that you ran away, please? No, honey, I get it, okay? I get it's honest. Difficult for you to talk about death after what you went through with your sister, but I think it's time you finally opened up. I'm just... No, I'm just upset about church. Rachel, talk to me. We both know this is about Zelda. Ever since moving here, I can't stop thinking about her. She hated me because my spine wasn't twisted like hers. She promised me that one day I'd end up just like her. I'd never get out of bed again. My parents left me alone with her. I was supposed to bring her dinner, and so I used the dumb waiter, and I knew I wasn't supposed to because it didn't work all the time. She died in there because of me. I watched them wheel her body out, but I swear she was still on the walls. And at night I could hear her moving, calling out my name. I didn't know who to call, but if I had just gone up to the room and given her food... Your parents should never have left you alone with her. Never. That makes me a monster. No, that does not make you a monster. Come on. Hey, it does not make you a monster. Okay? I'll tell you what. Judd and I are gonna take care of church tonight. All right, we'll just tell Ellie that he ran away. Okay? Yeah? Just anything but dead. I got a spot for you. What is it? Nothing. Let's get this over with, huh? It's cold. Ellie really loved that cat, didn't she? More than anything. And you love Ellie. Of course. So follow me. What? I know all the spots to step. Hey, Judd, wait. What's the matter with right here? For Christ's sakes. What the hell am I doing?
Judd, come on, wait up. What the hell is this place? Way to bury a cat. What was that? It's just a loon. Come on. What is this place? You feel that? Yeah. Bury your animal. I'd help you, but you have to do it yourself. And use some of these rocks to make a cairn. Not like the other ones. Okay. What exactly are we doing here tonight, Judd? We're burying your daughter's cat. And that's all. That and nothing but. You did good, Lewis. I knew you would. What time is it? It's late. Did you and Judd take care of everything? Yeah, it's done.